E segundou, boa semana para você, seja bem-vindo a essa live semanal, Semana Santa, essa semana aí, uma semana diferente, especial, enfim, essa semana a nossa live foi um pouquinho mais cedo, né? Geralmente eu estou fazendo na terça, mas a semana adiantei para segunda, até por conta dos compromissos aí da Semana Santa, então adiantei para segunda-feira, que é um dia bem oportuno, dia que todo mundo decide começar, dia que todo mundo decide mudar de vida, fazer dieta, fazer exercício, começar, apesar que é fim de mês, geralmente as pessoas deixam para começar a se exercitar no começo do mês, dia primeiro, aquela coisa toda. Mas como eu falei no Stories mais cedo, todo dia é dia de começar, inclusive é uma evolução, um desafio novo, começando da terça e final do mês. Walter, meu atleta, seja bem-vindo, está fazendo falta nos treinos. Então, segunda-feira, dia de começar, eu também inspirado em Geraldo Rufino, que é um grande mentor aí, um grande mestre de sabedoria. Tem a live dele que é o Segundou, sempre dando conselhos, dando dicas, enfim, coisas interessantes aí para nós, empreendedores e pessoas, enfim, que queiram ter sucesso na vida. Então, o Segundou, a live de Segundou aí, para a gente falar sobre exercício, saúde, qualidade de vida, bem-estar, condicionamento físico e positividade. 4 perguntas bem interessantes para responder aqui, muito interessantes. Eu acredito que esse horário aqui não ficou tão oportuno por conta do horário, né? Ficou até redundante, mas enfim, geralmente eu faço meio-dia, que é o horário do almoço, que você está aí almoçando, comendo sua comidinha e tal. E em vez de assistir o jornal, fica aqui comigo para a gente bater um papo, responder suas perguntas, suas dúvidas ao vivo aqui, como as que chegam da caixa de perguntas que essa semana eu coloquei domingo, ontem. Geralmente eu coloco na quinta, sexta, sábado, final de semana, e faço a live na terça. Então essa semana eu coloquei domingo, estou fazendo hoje, segunda-feira, já para começar a semana aí respondendo suas dúvidas. Então vamos lá. Sempre frisando que se você está vendo essa live depois, aqui são lives curtas, de 30 minutos no máximo. Semana passada foi bem interessante, chegou a quase 40 minutos. Porque realmente rendeu bastante, o tema foi bem interessante, os temas foram bem interessantes. E hoje também. Então vai ser essa média aí sempre de 30 minutos, uma live bem rápida, para você almoçar, você que gosta de almoçar assistindo alguma coisa, enfim, sempre dou essa dica de não coma assistindo o noticiário, é muito estressante, é muito desgastante para o seu cérebro. Se você vai comer assistindo alguma coisa, que seja algo aí produtivo e positivo para você absorver aí conteúdos, conhecimento e estar sempre aprendendo alguma coisa nova e inclusive me ensinando também, já que eu aprendo quando eu ensino. Então, isso é muito bom. Então vamos para a primeira pergunta. E se você tiver dúvidas também pode mandar aqui. Se você que está ao vivo pode mandar aqui no chat. Você que está vendo depois pode mandar no comentário ou no direct, que na próxima live eu responderei. Combinado? Estou aqui para tirar suas dúvidas e te ajudar a chegar aos seus objetivos. 2024 é o seu ano. Primeira pergunta: quanto tempo para a pessoa notar mudanças no corpo, tendo uma alimentação saudável? Boa pergunta. Bem interessante, né? Geralmente, quando a pessoa muda a alimentação, muda a rotina alimentar, muda a dieta, quanto tempo para ver mudanças? 15 dias você já vê a diferença. Se for uma dieta bem estruturada, uma alimentação bem organizada, e se você está mudando realmente, digamos assim, não trocando 6 por meia dúzia. Como assim? Comecei a fazer uma alimentação saudável. Não sou nutricionista, certo? Mas, pelo meu conhecimento, posso falar um pouco sobre isso. Até uma vez, eu vou falar um caso prático de uma aluna que queria emagrecer, enfim, há uns 4 anos. Professor, eu quero emagrecer, mas à noite eu estou comendo só biscoito X. Não vou dizer a marca aqui para não fazer propaganda. Deixei de comer cuscuz com ovo e estou comendo um pacote de biscoito tal. Por exemplo, água e sal. E vou dormir. E vou perder peso. Talvez você perca peso, mas esse peso que você vai perder vai ser de massa muscular. E você não vai perder gordura. Então veja que interessante. Quando você muda uma dieta, principalmente se orientação nutricional, vou mudar a minha alimentação a partir de hoje, segunda-feira, vou começar uma alimentação nova, vou mudar minha rotina aqui, vou mudar minha dieta. Então vou começar a comer salada, vou começar a comer verdura, fruta 5 vezes ao dia, muita água, e vou tirar isso, isso e isso.
E aí você começa a ver que você emagrece rápido. Só que você pode ficar sem energia, dormir mal, ficar estressado, mulher aparecer celulite, ficar com aquele pneuzinho, flacidez e tal. O homem ficar sem energia, meio desanimado, meio apático. Tanto serve para o homem como para a mulher também. Então, essa mudança alimentar pode causar, sem orientação nutricional, friso mais uma vez, pode causar alguns problemas aí, algumas disfunções do seu corpo por déficit ou falta de algum nutriente. Então, por exemplo, comecei a fazer uma dieta hoje, por conta própria. Então, vou deixar de comer alimento X e vou começar a comer alimento Y no lugar. Então, essa substituição de alimentos aí, sem uma organização prévia, pode lhe causar mais problema do que benefício. Você pode perder massa muscular, você pode aumentar colesterol, você pode aumentar glicemia sem saber. Você pode desenvolver problemas de saúde decorrente de mudar a alimentação inadequada. Você acha que pode estar comendo bem, e vou dar o meu exemplo prático aqui, certo? Eu já testei todo tipo de dieta que você imaginar. Não todas, mas assim, já testei muita coisa antes principalmente de fazer educação física. Que eu era, né, quem me conhece, eu era bem gordinho e eu ficava naquele efeito sanfona, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Para emagrecer uma época, repare que loucura eu fazia. Essa dieta de comer de 3 em 3 horas. Na época eu era universitário, fazia uma graduação antes de fazer educação física. Então eu fazia o seguinte, eu vou comer a cada 3 horas, porque diziam que emagrecia. Não, você comer de 3 em 3 horas vai emagrecer, você vai perder gordura, tal, aquela coisa toda. Só que como era que eu fazia? A cada 3 horas eu comia um salgado e um refrigerante. Então, durante as aulas da faculdade à noite, na universidade, eu comia 2 refeições de salgado, de lanche e com refrigerante. Naquela época eu já não sabia o quanto isso me prejudicava em relação à minha saúde, sendo que eu tenho uma doença autoimune chamada psoríase, que hoje em dia eu não tenho mais sintoma praticamente. Estou bem, posso dizer curado temporariamente, graças a Deus. Então já nessa época eu já comia desordenado e não via resultado de emagrecimento. Mas veja que coisa óbvia, né? Refrigerante com salgado. Então eu estava engordando mais. Não deu certo. Parei. E aí fiz uma dieta bem restritiva. Parei de comer. Reduzi muito minha quantidade calórica. Nessa época eu fazia corrida, fazia musculação, tudo. Reduzi minha quantidade calórica muito. Comecei a fazer só corrida todo dia. Então, meu almoço era muito pouco. Meu jantar era uma maçã. E eu lanchava entre as refeições um pacote de biscoito daquele que destaca assim, que quebra no meio. Eu dividia para 2 lanches. Uma parte de manhã e outra parte da tarde. Café da manhã acho que eu não fazia, ou fazia bem pouco, bem reduzido. Almoço eu comia um pouco e à noite eu comia uma maçã ou 2. Perdi 10 quilos em 2 meses. Só que, nesse processo de emagrecer muito rápido, eu perdi muita massa muscular, eu fiquei amarelo, parecia que eu estava doente, amarelo não, fiquei pálido, parecia que eu estava doente e estava realmente doente. E comecei a ter queda súbita de pressão e glicemia. Então foi que eu percebi que estava me fazendo muito mal. E aí eu disse, epa, tem um alerta ligado aqui, eu posso, né? Enfim, comecei a mudar minha alimentação, comecei a comer normal como antes. E engordei de novo. E fiquei nesse processo muito tempo, até realmente organizar minha dieta, ajustar minha alimentação para o meu estilo de vida e para a minha condição de uma pessoa que tem doença autoimune. Então muita coisa eu não como, porque realmente me faz mal, prejudica a minha saúde, me sinto mal, enfim. Enquanto que outras coisas que eu não comia, eu passei a inserir na minha alimentação. Mas isso, o nutricionista vai adequar de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu estilo de vida. Por exemplo, eu não gosto de batata doce. E tem aquele mito, para ganhar massa muscular tem que comer ovo com batata. Eu não como batata doce, mas eu como ovo. Eu como cuscuz, eu como macaxeira, eu como feijão. Então são coisas que uma nutricionista vai ajustar para você ter resultado, para você ter uma boa performance e uma boa saúde também. Então, para finalizar, responder a sua pergunta, quanto tempo para a pessoa notar mudanças no corpo, tendo uma alimentação saudável? A alimentação saudável com 15 dias, mais ou menos aí. Nutricionistas, se eu estiver errado, podem me corrigir. Com 15 dias você vê a diferença no seu corpo. 2 semanas, 3 semanas, por quê? Principalmente se você vier comendo errado e passar a comer certo. Então você vai ver diferenças no seu corpo. E aí agora vamos para a parte do exercício, que é a minha praia.
nutricionista estruturou sua dieta, organizou, você mudou, modificou. Você já vai ver diferenças aí significativas. E com o treino, casado com a alimentação, com a dieta, então você vai começar a perceber diferenças de perda de gordura, ganho de massa muscular, condicionamento, melhora do sono, da respiração, do condicionamento aeróbico, enfim. Todas essas variáveis aí vão melhorar junto com a alimentação saudável. Então, eu tenho um aluno aqui que ele está ao vivo, não vou falar o nome dele que ele pode ficar meio tímido. Mas ele mudou a alimentação dele, está emagrecendo, está ganhando massa muscular, como nunca ganhou antes, e está melhorando o condicionamento dele. Então isso é maravilhoso. Com apenas alguns ajustes aí, feitos sem forma radical, então já dá para perceber aí, visivelmente todo mundo fala, olha, fulano está mais magro, está mais forte e tal, porque ajustou a alimentação, tirou algumas coisas, inseriu outras, tudo isso com a boa orientação nutricional. Então veja que com uma alimentação saudável você vê diferença em pouco tempo. Talvez demore 1 mês, 2, se você realmente tiver muito sobrepeso, enfim. Mas, pelo caso do seguidor que mandou essa mensagem aqui, é uma pessoa que está buscando condicionamento, uma qualidade de vida melhor, então não precisa tanto perder peso, eu acredito. Então, com essa alimentação saudável você consegue perder peso aí, aliás, perder peso não, né? Você consegue ver mudanças no corpo aí em semanas, 2, 3 semanas, você consegue ver mudança no seu corpo. Mas, como eu falei, não faça isso de forma aleatória, ou como eu já fiz no passado, né? Testar a dieta aí de forma aleatória, assim. Procure orientação nutricional, se você não tem, para organizar essa dieta e o treino também, porque os dois têm que estar em sintonia, para você conseguir ter resultados e ver essas mudanças aí. Combinado? Segunda pergunta, vou responder logo as 2 primeiras, porque essas foram bem interessantes. Essa em relação à alimentação e essa agora muito boa, minha aluna aí, de vez em quando ela vem treinar comigo, porque ela não mora aqui, Andréa Teixeira. Por que parar tantos dias sem exercícios, eu acho que dói de novo? Causa dor muscular, né? Essa pergunta é muito interessante. Por que parar tantos dias sem exercício dói de novo? Então vamos lá. O que é a dor? A dor ela é gerada no nosso cérebro quando a gente tem alguma perturbação, algum estresse, alguma disfunção no nosso corpo. Então, por exemplo, o exercício, ele é um estresse para o nosso corpo. E aí eu lhe pergunto, para você que está ao vivo aqui comigo, para você responder aqui no chat, o estresse, ele é bom ou ele é ruim? Ele é benéfico ou ele é maléfico para a nossa saúde? Comente aqui, que eu quero ver a resposta de vocês agora, a interação de vocês para dar continuidade a essa resposta, que é muito interessante. Para você que está aqui, o estresse ele é benéfico ou ele é maléfico? Pode comentar aqui, estou esperando sua resposta. Quando vocês responderem, eu continuo com a resposta dessa pergunta. Vamos gerar uma interação aqui para ver que vocês estão ligados na live. Então só aí, né, naquele cochilozinho pós-almoço. Vamos lá. O estresse, ele é benéfico ou ele é maléfico? Deixa eu digitar aqui. Boa. Simone Santos, para mim é ruim. Eu vou chegar nesse ponto aí. Mais alguém? Pô, enquanto vocês respondem, eu vou começar a dar continuidade, porque Simone já respondeu aqui. Para mim é ruim. Então vamos lá. Já falei que a dor ela é gerada no nosso cérebro, ela é sinalizada no nosso cérebro. Todas as reações, na verdade, né? Sintomas, sentimentos, são gerados no cérebro. A dor não é diferente. A dor ela é neuronal. Nosso corpo todo a gente tem neurônios. Por exemplo, quando a gente topa numa panela quente, o que acontece? A gente já solta na hora. Já é um efeito reflexo causado pela dor. A gente nem sentiu ainda. Percebe quando a gente tira, depois que a gente sente a dor, de tão rápido que é um impulso elétrico causado pelo cérebro, porque é uma ameaça para a nossa pele. Vai causar uma disfunção ali, um estresse, uma perturbação, aquela queimadura, se a gente segurar e ficar. Então quando a gente pega na panela quente, topa em alguma superfície quente ou muito gelada, a gente já solta logo. Isso é efeito do cérebro. É um estresse. Então o cérebro já dá esse alerta. Espera aí, solte. Senão você vai se prejudicar, vai ter que gastar energia para se recuperar, tudo mais. O exercício, ele causa estresse no nosso corpo,
Causa. Eu estou aqui no repouso agora, conversando com vocês. Vocês podem estar agora trabalhando, ou no repouso também, me ouvindo. Repouso. Está bem tranquilo, o corpo está bem tranquilo, sem esforço, sem estresse. A partir do momento que eu começo a me movimentar aqui, e vou começar a fazer esforço, algum tipo de esforço, para o corpo já vai ser um estresse. Ele vai sair daquela linha do repouso, já começa a aumentar a frequência cardíaca, já começa a melhorar e aumentar o fluxo de sangue para algumas partes do corpo, porque é um estresse. Então o corpo responde a estresse de formas variadas. O exercício é um estresse. Como Simone falou aí, para mim é ruim. Vou chegar lá. O estresse físico, por exemplo, quem trabalha de pedreiro, gari, enfim, tem um estresse físico muito grande. Esse estresse físico, ele pode causar futuramente lesões nas articulações, pode causar dores, pode causar alguns problemas a curto, médio e longo prazo. Não necessariamente essas profissões, mas, por exemplo, quem tem muito estresse físico ao longo da vida. Perceba que quem trabalha com o físico, o esforço físico, geralmente tem artrose. Professores, por exemplo, que escrevem muito no quadro, bursite no ombro por esforço repetitivo, que inclusive já postei sobre isso há uns 15 dias atrás. Vale a pena dar uma olhada. Estresse. Estresse físico. Estresse físico contínuo, repetitivo, sem descanso, sem pausa, sem recuperação, desgaste. Estresse mental. Estresse mental, repetitivo, contínuo, constante, sem descanso, sem válvula de escape. Estresse, ansiedade, pânico, por aí vai. Então, o estresse, vimos agora o lado maléfico, né? A parte ruim do estresse. Tanto físico quanto mental. O estresse físico gera estafa, sobrecarga, febre, problemas de saúde, etc. Estresse mental, ansiedade, pânico, por aí vai. Parte maléfica do estresse. Agora, vamos para o exercício. O exercício é estresse. Mas, o que é que o exercício causa no nosso corpo? Libera dopamina, libera ocitocina, libera serotonina. O que é isso? São os hormônios do prazer e do bem-estar, da satisfação. Então, esse estresse do exercício é um estresse mecânico. A gente tem que levantar um peso, carregar um peso, pular corda, correr. É um estresse mecânico que a gente está fazendo com o nosso corpo. Só que esse estresse ele tem hora de começar e hora de parar. Começou, é um estresse para o corpo. Epa, tem que liberar mais sangue, tem que liberar adrenalina aqui para os músculos para dar conta desse movimento. Então ele começa a liberar sangue, hormônios, adrenalina, para dar conta desse estresse que é o exercício. Pronto. Acabou o exercício, acabou a sessão de treino. Acabou, pronto. Agora esses hormônios que estavam em alta de adrenalina, de deixar você ligado, vão diminuir. E aí agora vem os hormônios de reparação, os hormônios de prazer, os hormônios de bem-estar que vão subir, os hormônios de construção, hormônio do crescimento, a própria insulina também tem esses picos de variação, que inclusive para quem é diabético, quem tem glicemia desregulada, o exercício é o melhor medicamento que existe. Pressão, enfim, tudo isso vai ser regulado. E esses hormônios benéficos vão começar a atuar no seguinte aspecto. O exercício ele causa estresse no nosso corpo. Por exemplo, a resposta da pergunta aqui. Você começou a treinar, parou. Você volta a treinar e aí começa a doer tudo de novo. Como se você tivesse começado, ou pior ainda, dói mais do que quando você começou. Dói mais do que a primeira vez. Por quê? Você tem força, resistência, flexibilidade, mobilidade, tudo mais do que quando você começou a primeira vez. E aí você já começa de um nível mais alto do que quando você começou a primeira vez. Só que esse nível mais alto aqui, quando você para, ele cai um pouco e aí você começa desse nível aqui. O que acontece? A dor que você tinha antes, agora vai ser maior, porque você tem mais massa muscular, você tem mais peso, enfim. Vai fazer com que gere mais dor. E por que essa dor? Porque o estresse do movimento, do exercício, você passou uns dias aí parado. Então o seu cérebro entrou no estado de descanso, entrou no estado de economia de energia, entrou no estado de repouso. Não tem estresse físico, está tudo tranquilo, estou recuperado, não estou gastando energia para fazer exercício, beleza. Você começou a fazer exercício de novo.
Então aquele estoque de energia que ele tinha, ele vai ter que começar a usar. Seus músculos estavam ali íntegros, inteiros, eles vão começar a se desgastar para fazer o movimento. Inclusive o ganho de massa muscular se dá por isso. Você tem o seu músculo ali intacto, você começa a gerar microlesões nele pela contração, pela força, pela corrida. Então, não que a corrida gere hipertrofia, mas um exemplo, gera também, mas é mínimo, mas um exemplo prático. Pra vocês entenderem como também, por exemplo, começar a correr, começar a caminhar, gera dor muscular também, quando você para e você volta. Você parou, seu músculo está íntegro, você voltou, é um estresse físico. Como eu falei, tem hora de começar e hora de terminar. E durante esse período aí de estresse físico, seu corpo, seus músculos aí vão ser estressados a serem desgastados para dar conta do movimento. Então, acabou essa fase de estresse aí, digamos, de 30 minutos de treino. Acabou. Seu corpo sofreu uma agressão. O que é que seu cérebro vai entender? Meu corpo foi agredido para dar conta desse movimento aqui, para dar conta desses exercícios aqui. Então, agora, eu tenho que sinalizar para esse sujeito aí não fazer o mesmo esforço, nem hoje, nem amanhã, nem depois, até ele se recuperar. Veja que interessante. Geralmente, dor muscular, DMT, dor muscular tardia pós-treino, ela aparece depois de 24, 48 horas, que é quando o cérebro sinaliza para seu corpo que seu músculo foi lesionado. Por exemplo, eu estou um ano parado e vou voltar a fazer corrida hoje. E eu vou correr, vou para o funcional e lá vai ter treino de corrida, eu vou correr. Acabou o treino de corrida, já dá aquela queimação na perna, aquela sensação de queimação. E eu vou descansar. Amanhã eu acordo com as pernas pesadas, né? Porque eu gastei a energia que estava dentro do músculo para gerar movimento. Então o músculo está meio arrastado, meio pesado, porque ele gastou muita energia e agora ele não tem aquele estoque de energia a mais para fazer o movimento. Então ele está pesado, cansado. 48 horas depois, vai começar a doer, porque o cérebro vai sinalizar o seguinte: o nosso corpo está se vendo por dentro. Então, a perna está lá, digamos que lesionada, o músculo está lá desgastado. Então, o que é que o cérebro entende? Espera aí, se esse músculo aqui está desgastado, eu preciso sinalizar para esse cidadão não correr de novo hoje. Então, vou sinalizar a dor para ele não correr, para ele descansar essa musculatura, enquanto eu mando aí comandos para o sistema imunológico que lá faz uma limpeza, os hormônios que eu falei, lembra? Os hormônios do bem-estar, do crescimento, vão lá para limpar essa bagunça que o exercício fez, que esse estresse fez, vão limpar, vão reforçar esse músculo, vão recuperar ele para ele ficar mais forte. Passou a dor, show, o músculo já está mais forte, está mais resistente, está maior de tamanho. Claro que a gente não vê um aumento de tamanho assim de um dia para o outro, é microscópico o aumento muscular. Dia após dia, semana após semana, fazendo exercício, dando esse estresse. Estressa, descansa, estressa, descansa. Você vai ver que ao longo do tempo, seu músculo vai crescer, seu nível de gordura vai diminuir. Por quê? A gordura está sendo consumida como energia, inclusive durante o repouso, para reparar esse músculo lesionado. E aí por que é que parar tantos dias dói? Justamente porque seu corpo estava em repouso, estava parado, sem estresse, e você foi lá e deu um estresse nele de treino. Ei, treinei, lesionou a musculatura. Então ele precisa se reparar daquele dano muscular, ele precisa reconstruir aquele músculo, limpar. Por exemplo, digamos que o músculo é uma parede. Essa parede aqui está bonita, limpinha, perfeita. Aqui é o músculo antes de treinar. E aí agora eu vou fazer o seguinte, vou construir outra parede no lugar dessa. O que é que eu vou fazer? Pegar uma marreta e vou começar a quebrar. Começar a quebrar aqui. É o efeito do treino. Quando você está treinando, fazendo contração muscular, é como se você estivesse pegando a marreta e batendo aqui na parede, quebrando essa parede. Vai cair reboco, vai cair bloco, vai cair tinta, areia. Isso é o músculo sendo desgastado durante o estresse do exercício. Então veja, é um estresse benéfico, porque tem hora de começar e hora de terminar e tem um propósito. Então depois que eu arrebentei essa parede aqui, arrebentei o músculo, o que é que eu preciso fazer? Primeiro eu tenho que limpar para depois reconstruir. Então é isso que o nosso corpo faz. Antes dele reconstruir o músculo, ele sinaliza: cidadão, descansa um pouquinho aí, que aqui está tudo deteriorado, está tudo quebrado aqui, tudo ferrado. Eu vou consertar primeiro, vou limpar primeiro. E aí o que acontece? O sistema imunológico vai lá, limpa a bagunça, tira tudo para você reconstruir. E você reconstrói melhor. Assim é o nosso músculo. Quando a gente treina,
Perceba que depois do treino dá um cansaçozinho, dá um sono, dá um relaxamento. Por quê? Seu cérebro já induz os hormônios do relaxamento para você relaxar, para você não fazer esforço, para ele já induzir o sistema imunológico. Olha, o cidadão ali treinou perna, o cidadão ali correu. Vá lá, limpe a área da bagunça do músculo ali, reconstrua aquele músculo que está lesionado. Eu vou sinalizar que está doendo muito, para ele não fazer esse esforço amanhã de novo, nem hoje, para ele deixar esse músculozinho quieto, enquanto a gente está reparando aqui. Então, o corpo vai lá, começa a reparar o músculo, começa a reparar aquele tecido, começa a reforçar o músculo. Peraí, se eu peguei essa pancada, então pode ser que venha de novo. Então ele vai lá, reforça o músculo para ele ficar mais forte. Limpa aquela bagunça ali, tira aqueles metabólicos e joga fora. 2 dias depois, 3, você vai lá, corre de novo, treina a perna de novo. O que acontece? A dor já é menor, porque seu músculo já está mais forte, então ele já consegue suportar aquela pancada que você deu no treino anterior. E aí você vai se adaptando. E assim vai acontecendo o processo de reconstrução muscular. Essa resposta foi bem longa. Mas, resumidamente, quando você para alguns dias sem treinar, ou quando você inicia o processo de treinar e sente essas dores, é porque para o corpo é um estresse novo. É algo diferente que ele não está acostumado. Basta você passar 5 dias, 7 dias sem treinar. Seu corpo já entende que você está no estado de repouso e que precisa economizar energia. E aí quando você treina, é justamente o oposto. É um gasto de energia, é um estresse. Então, vai desgastar o músculo, vai deteriorar seus músculos ali. Ele precisa reparar essa musculatura, vai sinalizar que está doendo, até porque o músculo foi lesionado, microlesionado. Então, realmente vai doer. Só que microlesões ao longo de um músculo grande, como o músculo da coxa, por exemplo, vai gerar muita dor. Um músculo pequeno, por exemplo, o ombro, que não é tão pequeno assim, mas é um músculo menor, vai doer, vai, mas não é a dor comparado ao músculo de uma perna, comparado ao músculo de umas costas. Mas todo esse treinamento vai gerar microlesões, vai gerar dores. Como é que se adapta, como é que diminui essas dores aí, ficando mais forte? Que o teu próprio treino faz isso. Com o tempo você vai se adaptando, só que, agora vem uma dica de ouro aqui, que meus alunos bem sabem disso. Sempre vão sentir dor, porque o treino sempre vai mudar. Sempre vai ter estímulo diferente. Eu tive uma ideia muito boa de falar sobre isso na próxima live, ou até fazer stories ou alguma coisa desse tipo, sobre o princípio de sobrecarga, que é o que, por exemplo, você começa a treinar com 1 quilo, daqui a pouco você está pegando 20 quilos, 30 quilos, 50, e você consegue fazer com facilidade, porque isso é um princípio de sobrecarga. Então o seu músculo ele fica mais forte para você conseguir suportar seu peso ao longo do tempo e sentir menos dor. Por exemplo, quem faz barra fixa, né? No começo você não consegue fazer nenhuma e dói muito as costas, os braços. Depois você consegue fazer 2, 3, 5, 10. Isso é adaptação do corpo. Então, parar muitos dias sem treinar, basta alguns dias, ou começar a treinar, tenha certeza, vai doer. E já respondendo a Simone mais uma vez, que eu perguntei aqui agora há pouco, deixei até a pergunta aqui, esqueci de deixar fixada. Na sua opinião, o estresse é maléfico ou benéfico? E Simone colocou assim: para mim é ruim. Inclusive foi uma pergunta que eu ouvi na faculdade. O estresse, ele é bom ou é ruim? Eu disse, é ruim. E aí meu professor, o grande mestre Silvio, disse assim: ele é ruim quando ele não tem um propósito. O exercício é um estresse, mas o exercício ele tem um objetivo, tem um propósito. Então o exercício é um estresse benéfico, é um estresse positivo. Por exemplo, estudar, ler um livro. Às vezes é estressante, mas é um estresse benéfico, porque você está tirando seu cérebro do conforto, para ele aprender mais, para ele aumentar de tamanho, digamos assim, e número de neurônios, né? Então, todo estresse que é benéfico vai melhorar sua saúde, seu condicionamento, sua inteligência. Enfim, o exercício tem esse papel de ser benéfico. Então, muitos dias sem treinar, começar a treinar ou recomeçar a treinar, vai gerar dor, porque você saiu do repouso absoluto ali, começou a fazer um estresse no seu corpo, seu cérebro vai sinalizar que está sendo agredido, vai sinalizar para seu músculo se recuperar. Enquanto ele se recupera, ele deixa ali a dor, sinalizando para que você não agrida ele de novo, enquanto ele não se recupera e fica mais forte. E aí outra coisa, geralmente, já perceberam, meus alunos principalmente, que um treino, quando você faz um treino, por exemplo, segunda-feira fiz um treino, ficou com muitas dores no corpo.
Na quarta ou na quinta você faz outro treino e essa dor some. Recapitulando o que eu falei lá no começo da resposta. Os metabólicos que ficam ali da sujeira do músculo, como por exemplo, eu dei o exemplo aqui da parede, depois quem entrou atrasado pode ver o exemplo que eu dei da parede e a analogia com o músculo. Ficou muito bom. Que eu aprendi com o meu professor também, Fábio Seschini. Esses metabólicos que vão ficar da sujeira, digamos assim, do treino, do exercício, do desgaste muscular, esse outro treino seguinte, que vai contrair a musculatura, tudo mais, vai começar a fazer essa varredura mais rápida, vai tirar essa sujeira do músculo, vai tirar essa sujeira do corpo, joga fora, inclusive na respiração, e deixa o nosso músculo aí zerado, pronto para outra. Então, como eu sempre digo nos treinos, um treino tira a dor do outro. Então, treino da segunda-feira, treino de força pura, deixa aquela dorzinha no corpo. Treino de terça já alivia, o treino de quarta já alivia. Então, um treino vai tirando a dor do outro, porque vai causando esse efeito de adaptação para os seus músculos ficarem mais fortes e deixar o seu corpo mais adaptado para os exercícios que você for fazer subsequencialmente, posteriormente. Combinado? Então, 2 perguntas, 30 minutos. Gostei muito. Mandei mais perguntas assim que eu gosto demais. Então é isso, muito obrigado. Já vamos em 31 minutos de live, quase 32. Obrigado a vocês pela participação. Apesar de eu ter atrasado um pouquinho, como eu falei, sempre faço a live na terça, mas eu comecei, fiz a live no começo da semana, na segunda-feira, hoje na segunda-feira, só que por conta dos atendimentos de personal e tudo mais, eu acabei atrasando um pouquinho a live e outros compromissos que surgiram hoje. Mas enfim, mesmo assim, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, por estar aqui comigo, por estar me ajudando a aprender mais. Então, obrigado por compartilhar suas perguntas, suas dúvidas. Qualquer dúvida, pergunta, pode mandar aqui no comentário. Você que está vendo depois, ou no direct, ou na próxima caixa de perguntas, que responderei com o maior prazer. É para isso que eu estou aqui. Combinado? Obrigado, tenham uma ótima semana, uma feliz Semana Santa. Fiquem com Deus, mexam-se, cuidem-se, bebam água. Tamo junto.